no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Todo mundo já sabe que ele chegou, né? Chegou mais cedo como sempre, meu amigo, médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e grande tricolor, doutor Silvio Provenzano, já prontinho para ir para o Maracanã daqui a pouco. Bom, já são cerca de 1.000 casos confirmados aqui no Brasil de varíola dos macacos. Mas quais são os cuidados necessários? Como se prevenir? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo doutor Silvio. Bom dia mais uma vez, meu amigão, bom domingo. Bom domingo, Heleno. Agora sim, no Serviço de Saúde, aquele beijo para a família Tupi. E falar de um assunto que está dando dor de cabeça, né? Sim. E as pessoas com medo. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter conhecimento, razão pela qual a existência desse programa, e eu te agradeço sempre por poder vir aqui. Em primeiro lugar, não é uma doença nova, não, é só uma doença antiga, muito antiga, sobre a qual a gente hoje conhece muito mais do que no passado, evidentemente. Os primeiros casos, e daí o nome varíola dos macacos, só para dar a introdução, eles foram identificados, eu era bem pequenininho, em 1958, em macacos de pesquisa, num laboratório de Copenhague, na Dinamarca. Viram que aqueles macaquinhos estavam com lesões de pele muito semelhantes à da varíola, e naquela época a varíola ainda era um verdadeiro tormento para os seres humanos. Tanto que em 1966, a Organização Mundial de Saúde fez um esforço mundial de vacinação para erradicar a varíola, o que foi conseguido em 1973. Em 1973, houve o último caso registrado na Somália de varíola humana. Em 1980, deixou de ser obrigatória a vacinação das crianças. Aquela pistola que dava no braço do lado esquerdo. Eu lembro. Pois é, que eu tomei, você também tomou. Mas que de 1980 para cá deixaram de dar. E porque não tinha mais varíola. Você sabe que tem um vírus da varíola num laboratório na União Soviética, na Rússia, e outro vírus nos Estados Unidos. Guardados para qualquer eventualidade, porque a doença não existia mais. E essa agora é igual? Não é exatamente igual à varíola antiga, não. É da família do ortopoxvírus, que é um vírus diferente do SARS-CoV-2 da Covid. Você lembra que eu falei aqui que o vírus da Covid era um vírus RNA? O vírus da varíola dos macacos, como ela ficou conhecida, a monkeypox, é um vírus DNA, dupla fita. Por que isso é importante? É que o vírus da Covid, ele sofre mutação a toda hora. E esse não, esse é um vírus mais estável. Por outro lado, o fato dele ter esse DNA dupla fita faz com que ele possa permanecer viável, estável, por muito mais tempo. Então, por exemplo, se alguém com varíola do macaco, com alguma lesão, deitar no lençol, naquele lençol, o vírus vai permanecer muito tempo. Se descuidadamente outra pessoa for lá e deitar, vai ser contaminada. Entendi. E isso você já tem contato, inicialmente eram de animais que passavam a doença para humanos, daí o nome zoonose, e ao contrário do que se imagina, não eram os macacos os transmissores, não. Os nossos primos primatas são tão vítimas quanto nós. Os roedores são os reservatórios do vírus. Então eu tenho, por exemplo, esquilos, ratos gigantes, esquilo de corda, que eram os animais que na África Central e na África Ocidental, onde a doença se tornou endêmica, vários casos todo ano, naquela região do Congo, da Nigéria, ali a doença tem sempre. É uma doença que tem uma taxa de mortalidade que varia de 1 a 10%, e a gente sabe que o grupo de maior risco para a mortalidade são as crianças. Sim. Mas existem algumas condições em que o risco também aumenta em adultos. Adultos que estão fazendo uso de drogas imunossupressoras, pacientes portadores do vírus HIV pela imunodepressão, quando eles não estão em tratamento, e as gestantes. A vacina está sendo preparada novamente com algumas alterações, como o senhor falou, né? Sim, já está em andamento, em breve a gente vai ter, e evidentemente que ela vai ser disponibilizada
E mais uma vez o orgulho nacional de nós termos um dos melhores programas de imunização do mundo aqui no Brasil. E os sintomas, doutor? Vamos lá. Uma vez infectado, a doença ela inicia com a chamada fase prodrômica. Olha o palavrão. São sintomas: febre alta, dor de cabeça, astenia, aquele desânimo, eu quero ficar largado na cama, ir para o Maracanã ver o Fluminense Cuiabá, nem pensar, eu quero ficar na cama. Ver na telinha, nem pensar, eu quero. A pessoa fica desanimada, sem energia, pode ter diarreia. É um dos sintomas prodrômicos. Cerca de 2 a 4 dias depois começam a surgir as lesões de pele. Caracteristicamente nessa fase prodrômica, o que é importante para o diagnóstico, surgem umas ínguas, aquelas linfadenopatias. Isso é importante por quê? Porque, como toda doença de pele, Eliane Família Tupi, uma série de diagnósticos vem à mente do médico no momento que ele examina. Por exemplo, algumas lesões da varíola são muito semelhantes à do herpes. A do herpes, inclusive, da varicela zoster, o herpes zoster. Às vezes se confunde com as lesões da sífilis secundária, sobre a qual a gente falou aqui, até porque dá na palma da mão e na planta do pé, e a gente aprende ainda na faculdade pequenininho que a única doença que provoca lesão na palma do pé, na palma da mão e na planta dos pés é a sífilis. A varíola dos macacos, a nossa monkeypox humana, também dá lesão ali. E como é que são as lesões? Elas são lesões que começam como manchas, a gente chama de máculas, umbilicadas, que elas têm uma espécie de um chifrinho, elas são pouco elevadas, formam pápulas, que se transformam progressivamente em bolhas, que são as vesículas, e as vesículas são bolhas que contêm em seu interior um líquido claro. Evolutivamente, questão de dias a horas, essas vesículas se transformam em pústulas. São aquelas bolhas com pus dentro, com líquido amarelado no interior, que vai dar a ferida e a crosta. O indivíduo permanece sendo capaz de transmitir a doença a outras pessoas enquanto ele tiver crosta no corpo. É preciso que todas as crostas descamem, caiam, que ele esteja totalmente reepitelizado, sem nenhuma lesão, para que ele possa sair do isolamento. Então a recomendação é uma doença capaz de ser transmitida de um ser humano para o outro, tanto quanto a Covid era capaz da gente transmitir, e às vezes as pessoas transmitiam sem sintomas, e devido a 5 mutações que o atual vírus sofreu, e para lembrar a família Tupi, os primeiros casos foram diagnosticados em meados de maio de 2022. Tivemos um relato de um caso na Inglaterra, logo em seguida, questão de um dia em Portugal, depois tivemos na Espanha, na Suécia, na França, na Alemanha. O maior número de casos, até recentemente, era na Espanha, mas os Estados Unidos, numa velocidade estonteante, já ultrapassaram. O maior número de casos hoje é nos Estados Unidos da América do Norte, passou a Espanha. A Espanha está em segundo lugar. Tem até um nível de alerta lá e tudo. Isso. Em terceiro lugar, a gente tem o Reino Unido, com o número de casos. Em quarto, a Alemanha. Mas olha, a gente já está em quinto. O Brasil já está em quinto como número de casos. E a curva de diagnóstico aqui no Brasil, ela está com uma característica ascendente. Eu daria mais 2 semanas para a gente bater com alguma facilidade, até pela quantidade de pessoas que nós temos no nosso país, batermos a Alemanha, a Inglaterra e assumirmos o terceiro lugar logo atrás da Espanha, disputando pau a pau para chegar em segundo lugar. Por isso é que a gente recomenda às pessoas cuidados. Que cuidados são esses? Se você estiver com sintoma de febre, com dor de cabeça, com dor no corpo, não saia de casa. Evitar passar o que eventualmente você tem. Procurar auxílio médico se alguma lesão de pele aparecer. Os médicos estão alertados pelo Ministério da Saúde em todas as unidades para identificarem o mais precocemente possível esse problema. Não tem tratamento específico, apesar de que já existem algumas drogas em estágio adiantado de testes, e o Brasil já faz parte do programa da OMS para usar a medicação que será dada aqui. Mas o cuidado principal, até porque, como eu disse, a mortalidade é relativamente baixa nas pessoas que não forem crianças, principalmente abaixo de 5 anos,
nas mulheres que não estiverem grávidas e naqueles que não são imunodeprimidos. Portanto, são segmentos muito específicos da população, aqueles que, uma vez pegando esse ortopoxvírus, desenvolverem a varíola dos macacos e terem um risco de mortalidade. Morre de quê? Por causa das lesões? Não. Pior complicação da lesão, gente, é que elas doem muito. E muitas vezes, para alívio da dor, é recomendada a internação. Boa parte dos casos podem ser manejados em casa. Evidentemente, a pessoa isolada, separando copo, separando prato, separando garfo, faca, roupa de cama, roupa de banho. Isso tudo tem que ficar separado. Não dá para eu me enxugar na toalha de uma pessoa que está com lesão de monkeypox. Porque o vírus, como eu disse, ele permanece viável naquele tecido por alguns dias, não é nem por algumas horas não, por alguns dias. Eu não posso me deitar na mesma cama, ela tem que estar numa cama separada, ele tem que estar numa cama separada. Não pode ser conjunto, então tem que haver esse isolamento mesmo em casa. Mas nós temos internado aqui no Brasil muito por conta da dor. E quais são as complicações, Heleno, você sabe? Não. Então me pergunta. Quais são as complicações, doutor Silvio? Então vamos lá. As infecções secundárias das lesões. Eu posso ter essas lesões que são causadas por um vírus infectadas, até porque no diagnóstico diferencial, a dermatite estafilocócica, que é uma doença causada por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, ela entra no diagnóstico diferencial. E nada impede da pessoa, na hora de coçar a lesão, ela dói muito, ela só começa a coçar quando as crostas descamam, não deve coçar. Apare bem as unhas, que nem a gente faz na catapora, né, que diz que deixa a cicatriz e deixa, evitar coçar, para não infectar, porque a infecção secundária da lesão é uma complicação, como a infecção sistêmica, chamada septicemia, é uma complicação que pode levar à morte. Eu posso ter também a infecção do sistema nervoso central por esse vírus, a encefalite, que também pode levar à morte. Eu posso ter uma complicação ocular, provocando a chamada uveíte, que pode inclusive levar à perda da visão. E aí, evidentemente, que o auxílio absolutamente indispensável de um oftalmologista nesses casos é fundamental. Então é uma doença que ela é passada de pessoa para pessoa, há que se ter um contato prolongado, e eu já sei que o Ivan Vicente vai falar, ele não falou do contato sexual, do uso da camisinha. Ivan, a camisinha não protege contra o monkeypox. É verdade que são considerados em risco para a doença pessoas que tiveram contato sexual nas últimas 3 semanas com alguém que teve o diagnóstico ou a suspeita de monkeypox. E acontece mais com os homens. 95% dos casos que foram identificados aqui no Brasil, e até essa semana, eu não tenho os dados de hoje, evidentemente, mas nós já estávamos com mais de 850 casos diagnosticados. A maior parte dos diagnósticos foi feita em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Eu disse que é uma doença que tem uma baixa mortalidade. Infelizmente, há uma semana, uns 10 dias atrás, tivemos um óbito de monkeypox em Minas Gerais. Paciente que morreu lá. Existem outros casos de óbitos no mundo. Tivemos um caso na Alemanha, um caso na Índia de um americano que havia viajado para lá, 2 casos na África, um caso no Peru, mas esse caso no Peru ainda está sob investigação para identificar se era mesmo monkeypox. Então é uma doença que não mata tanto quanto a Covid, graças a Deus, mas é uma doença que preocupa pela facilidade com que ela pode ser transmitida. Então a responsabilidade ela é pessoal, individual. Tem sintoma, evite contato com as pessoas, procure assistência médica o quanto antes. Nós temos aqui no Rio de Janeiro locais de referência com médicos especializados e treinados para poder fazer o diagnóstico. E agradecer ao meu Conselho Regional de Medicina, que fez um webinar, como se chama agora, sobre a varíola dos macacos. Eu falei, poxa vida, eu vou ter que falar no domingo. Convidaram a professora de São Paulo, convidaram o Rafael Galies, meu amigo, professor de DIP lá da FRJ, médico dos servidores. Olha, foi magnífica a aula, está no YouTube. Quem tiver interesse, com várias fotos lá, é ir no site do CREMERGE, webinar de monkeypox, varíola dos macacos,
1h e 40 minutos de puro aprendizado. Era o que eu tinha para falar. E domingo que vem, Dia dos Pais, vamos falar sobre o que, amigão? Bom, no Dia dos Pais a gente tem que falar por um assunto que nos diz respeito diretamente. Você sabe que o homem, eu sempre brinco com isso, sou mal interpretado. Mas existem escravidões cruéis e as boas. Essas são boas. Nós homens somos escravos. Inicialmente da nossa mãe que nos deu a vida, que nos amamentou e que nos ensinou os primeiros passos. A gente cresce um pouquinho, surgem os hormônios, a gente se escraviza por uma mulher, com todo o amor e paixão do mundo. Mas olha, a pior escravidão, eu garanto a vocês, é quando chega na minha idade, a tal da próstata, que não por acaso também é feminina. Essa, se a gente não correr na hora que estiver aqui, a gente até perde o controle da urina. Então falar dessa glândula, que é uma glândula importante no homem, tem secreção que ajuda a formar o sêmen, mas que ao longo da vida ela vai sofrendo algumas alterações, algumas dessas alterações esperadas, outras nem tanto. E saber essa história, todo mundo tem que fazer PSA, quem é que tem que fazer PSA? A gente está no consultório e hoje em dia a coisa está assim, doutor, vim aqui para você me pedir esse exame. E eu fico me perguntando, meu Deus, estudo medicina há 45 anos, vem um sujeito aqui na frente com menos idade do que eu tenho de estudo dizer para mim o que eu tenho que fazer. Mas enfim, faz parte da nossa cultura. Todo mundo tem que fazer PSA? Fica a pergunta para vocês pensarem. Prometo que domingo que vem eu respondo, se Deus quiser. Heleno, obrigado mais uma vez. A família Tupi, a paciência de ouvir esse chato. Não, que a gente logo mais ganhe de 6-0, uma goleada, como disse nosso amigo há pouco. Para mim tá ótimo, 6-0 já fico feliz. Isso aí, boa sorte para o nosso tricolor logo mais, que caiu para a 4ª posição. O Flamengo venceu ontem, mas se a gente vencer hoje já reassume a 3ª colocação, né? Eu entendo, isso aí é uma posição minha de futebol. O Fluminense surpreende a nós torcedores. Ninguém esperava desse time com um elenco absolutamente, eu diria que na medida justa, um elenco que não é tão grande como, por exemplo, o daqueles que nos ultrapassou ontem, do Flamengo. O Flamengo consegue fazer um segundo time quase tão bom quanto o primeiro. O Atlético que nós não fazemos. Mas eu digo o seguinte, estava conversando isso com o Gerson e com o Gilson Ricardo. Temos que dar, evidentemente, todo o crédito e todo o merecimento ao Fernando Diniz, que está fazendo o Fluminense jogar de uma forma bonita. É verdade. E eu disse para eles o seguinte, como eu sou muito antigo, me lembra, inclusive, a Holanda de 74, pelo rodízio e ocupação de espaço. Aquele amontoado de jogadores de um lado, daqui a pouco do outro, sem posições fixas. Eu fico com a sensação de estar revendo um pouco a Holanda. Claro, eles tinham o Niskens e tinham o Cruyff. Nós temos o Ganso e o Arias. Há uma diferença, mas de qualquer forma é muito bom reviver um futebol que encantou o mundo. É o que o Fluminense está jogando. Eu vou lá para ver esse futebol carrossel das Laranjeiras, não é o holandês. Maravilha. Bom domingo, família. Falei de futebol hoje. Hoje eu estou danado. É isso aí. Um abraço, boa semana e até domingo que vem. Super Rádio.